Queria cumprimentar todos os presentes, agradecer não terem saído quase todos. Eu e o Dr. Domingos Farinha, como somos juristas, geralmente é o que nos acontece, é ficarmos a falar para as paredes, e enfim, mas é uma experiência também interessante, mas agradeço muito terem ficado e prometo ser muito rápido, falar em 3 ou 4 coisas muito rapidamente. E cumprimentar obviamente os colegas de painel, com particular destaque para a Sra. Presidente, e agora ia dizer minha velha amiga, mas é mentira, velho sou eu, a senhora é minha amiga, mas não é velha amiga. Ora bem, o Sr. Presidente da ACEPI, como é meu amigo, deu-me um tema de que eu gosto muito, que é o tema da propriedade intelectual. De facto, tentarei explicar como é que tudo isto tem a ver com o comércio eletrónico e com a economia digital em que pretendemos viver. Obviamente que eu vou falar do direito dos tribunais, vou falar dos casos práticos, vou falar do case law. Aqueles que são verdadeiramente advogados sabem perfeitamente que os nossos momentos de descarga de adrenalina é quando estamos nos tribunais. É evidente que o estar nos tribunais não tem graça nenhuma, muito menos nos tribunais portugueses, mas o momento da decisão é para nós, que somos advogados, o momento mais importante. É evidentemente que nós vivemos num país do direito virtual. Muito antes de se falar da economia digital, nós em Portugal já vivíamos no direito virtual. E sabem os presentes que têm ligação ao direito que isto é assim. É o António, é o Bento, é o Carlos, é o Diniz, é o X, é o Y e o Z, e nunca temos casos em carne viva. Há muitos anos, um dos meus grandes mestres, o professor André Bertrand, veio a Lisboa e foi dar uma volta pela Baixa e entrou na Petroni e viu o grande manual de direito de autor, o standard português. Ele folheou o manual e no final disse-me, não tem casos práticos. Eu disse, pois não, pá, isto não é preciso. E vou falar só das questões que têm a ver com a vida prática dos tribunais e algumas soluções que os tribunais têm criado para o direito do comércio eletrónico também. Por falar na nossa lei do comércio eletrónico, uma completa inutilidade, quando a lei saiu, na Ordem dos Advogados, aliás, numa peripécia que só nos arranjou inimigos, chamámos a atenção que a lei era completamente inconstitucional. E que, nomeadamente, a solução que foi encontrada para dirimir litígios era completamente ilegal, não tinha qualquer viabilidade. A própria ANACOM, a quem foi entregue a responsabilidade de operacionalizar essa parte da lei, enjeitou esse bastardo logo. O próprio autor do anteprojeto também o enjeitou, ainda me chamou estúpido por cima, azar o nosso, ter razão antes do tempo, e de facto a lei não funciona, e não funciona o sistema de tentativa de composição dos litígios que a lei do comércio eletrónico tem no artigo 18. E não funciona porque permitia a criação por cada operador de um verdadeiro tribunal que iria aplicar normas penais nos casos de difamação, por exemplo. Ora, embora já estejamos muito descrentes do Estado de Direito, a verdade é que as entidades administrativas ainda não podem aplicar direito penal. Lá chegaremos, mas ainda não têm essa possibilidade e esta nossa lei do comércio eletrónico, essa parte da composição dos litígios nunca funcionou, é um nado morto, mas enfim... também nunca ninguém se preocupou muito com isso, mas é uma pena não estar cá o Dr. José Magalhães, porque ele lutou muito para que esta solução não viesse na lei, foi derrotado na Assembleia da República e lá está essa solução. A própria ACEPI tem-se batido para modificar essa parte da lei, ainda não chegámos lá, mas havemos lá chegar. Porque, entretanto, a verdade é que a dinâmica da sociedade civil criou outras formas, nomeadamente de arbitragem online, muito mais interessantes do que estas que, repito, eram inconstitucionais. Eu vinha falar de 4 casos práticos, 4 casos em tribunais, 2 do ano passado, 2 já deste ano. E iria falar também um pouco, uma vez que me foi dado o tema de direito de autor, sobre o direito de autor à luz da nova lei Hadopi em França, que acaba de entrar em vigor. Ora bem, o primeiro caso que aqui trago é o caso Pirate Bay, que foi julgado no Tribunal de Estocolmo em 17 de abril do ano passado. Como estão recordados, o Pirate Bay era digamos assim, um intermediário na internet que permitia a troca de ficheiros, sobretudo troca de ficheiros musicais. A decisão do Tribunal de Estocolmo é uma decisão curiosa porque os fundadores do Pirate Bay não foram condenados efetivamente a uma pena de prisão, creio que suspensa, aliás o caso ainda está em recurso, não como autores de qualquer ilícito penal, mas como cúmplices.
E a verdade é que o Tribunal determinou em concreto quais foram as obras utilizadas e pirateadas naquele sistema peer-to-peer. Não se limitou a dizer que aquilo é um sistema onde passavam algumas obras ilegais, mas disse claramente que identificou com testemunhas, com casos concretos, quais eram as meia dúzia de canções que foram efetivamente pirateadas. Obviamente que isto contraria a doutrina Elton John. O Elton John, que para além de ser proprietário de um clube de futebol e compositor, etc. Na minha juventude não era mau, agora que coitado. Mas enfim, tudo se degrada. O Elton John preconizou uma coisa que teria sido mais fácil, que era por simplesmente fechar a internet, mas isso tanto não foi o Tribunal de Estocolmo. No entanto, o Tribunal de Estocolmo não conseguiu provar que efetivamente os fundadores e, digamos assim, beneficiários e reitores do Pirate Bay que sabiam exatamente que aquelas 6 ou 7 canções estavam naquele momento no seu sistema. Essa é a crítica que se faz. Em contraponto, uma decisão quase contemporânea da Cour d'appel francesa dizia que, segundo a lei do comércio eletrónico, e hoje é um dado assente na jurisprudência de todos os tribunais europeus, a contrapartida para a desresponsabilização à partida dos intermediários na internet, e isto é obviamente válido para o comércio eletrónico, principalmente para o comércio eletrónico, é de que só serão responsabilizados se forem notificados previamente dos ilícitos que ocorrem nas áreas onde teoricamente superintendem. E foi isso que o Tribunal francês disse no caso Dailymotion, em que disse, atenção, de facto havia conteúdos ilícitos, mas enquanto os intermediários não souberem quais são esses conteúdos ilícitos, não pode ser acionada a sua responsabilidade civil, muito menos a responsabilidade penal. O que também se verifica no incipiente direito da internet, digamos assim, obviamente que a internet é uma entidade com a qual o direito tem dificuldades e, sobretudo, o direito da propriedade intelectual. Tem porquê? Porque a internet é deslocalizada, o direito de autor e o direito de propriedade intelectual vivem muito do princípio da territorialidade, não tem fronteiras e, obviamente, a internet é uma máquina de cópia. É a maior máquina de cópia que o ser humano alguma vez criou e aí está a história para demonstrar onde há tecnologia, mais tarde ou mais cedo a tecnologia é utilizada. Depois pode ser abandonada, mas é utilizada. Já deste ano temos 2 casos muito curiosos e muito interessantes e muito mais até decisivos que os anteriores. Temos este caso Google AdWords, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, sendo que o advogado-geral no caso foi um português, o Dr. Miguel Poiás Maduro, que entretanto já não é advogado-geral, cumpriu o seu mandato, e neste caso é muito curioso porque a Google nem ganhou nem perdeu. A Google teve como resultado alguma satisfação porque o Tribunal de Justiça considerou que a utilização dos AdWords, isto já sabe, é aquelas pessoas que dizem, a outra parte no caso é Louis Vuitton, é alguém que usa, por exemplo, a marca Louis Vuitton, dizendo tipo Louis Vuitton, e as pessoas são encaminhadas para um site de pirataria, utilizando a marca verdadeira, que é a marca de Louis Vuitton. O Tribunal considerou que a Google não poderia ser responsabilizada, não estava a utilizar essas marcas, de maneira nenhuma, nem de forma ilícita, mas regressando à lei do comércio eletrónico e à nossa diretiva também, o que o Tribunal veio dizer foi, atenção, sempre que alguém estiver a utilizar ilicitamente essas marcas, o titular das marcas pode se dirigir à Google e a Google terá que tirar, efetivamente, essas AdWords se conduzirem a utilizações ilegais. Por isso é que se diz que a Google, pergunta um bocado provocatória, é saber se a Google ganhou mesmo. Finalmente, de 28 de junho, o último dia em que os tribunais americanos funcionaram antes das férias judiciais e quando já ninguém esperava, a solução do célebre caso Bilski, e este então é absolutamente decisivo para o comércio eletrónico. Se a decisão não tem sido esta que foi, se calhar estaríamos agora a esta hora aqui nesta Internet Week a falar de coisas completamente diferentes, eventualmente até da morte dos chamados métodos de negócio na internet. Este caso é extraordinário, foi um caso, como tudo o que acontece com a justiça nos Estados Unidos, absolutamente mediático, havia filas e filas e filas de pessoas para entrar no edifício do Supreme Court nos Estados Unidos e foi um caso extraordinariamente falado em todo lado, menos em Portugal, porque em Portugal estas coisas, como sabem, não interessam a ninguém.